que estão aqui presentes e que agora nos acompanham pela internet, porque já que a gente vai falar de lei do progresso hoje, o acompanhamento pela internet também é uma lei do progresso e a gente precisa agora aprender a posar para as câmeras, né? Então agradecemos à TV7 pela transmissão e é uma grande alegria estar aqui de volta, né? Eu ia dizer assim, não, um bom filho a casa sempre retorna. Eu não sei se eu sou o bom filho, mas um filho a casa sempre retorna, né? Então depois desse tempo fora, nós estamos retornando com muita alegria, com muita felicidade, com novos desafios a serem trilhados, mas quem é que não tem esses desafios, né? Então, estamos muito felizes em estar de volta, em poder compartilhar com vocês dos abraços, da fraternidade, das boas conversas, e que continuamos sempre assim, irmanados, para continuarmos aí nessa caminhada, né? Então, como eu já anunciei há um tempinho, nós iremos falar hoje sobre lei do progresso. E para a gente começar a falar sobre lei do progresso, queria fazer uma pequena pesquisa aqui, bem rápida. Quem acredita que o mundo de hoje está melhor do que o do passado? De fato, gente, de fato, sejam sinceros. Porque nós vivemos, quando a gente fala de progresso, nós parecemos viver em uma sociedade em que as pessoas vivem brigando para voltar ao passado. Quando dizem assim, não, mas no meu tempo era assim, assim, assim. No meu tempo era melhor, os meus pais eram melhores, as brincadeiras eram melhores. E a gente vê uma onda de pessimismo avassaladora que está tomando conta de todos nós. E por mais que nós tentemos, enquanto espíritas ou enquanto aspirantes a espíritas, se manter nessas vibrações de positividade, de otimismo, tentando dizer assim, não, mas nós vamos conseguir, nós estamos amparados, existe um Deus aí que está conosco. Muitas vezes nós nos deixamos nos levar por essa onda de pessimismo que está assolando o planeta Terra. E a gente não consegue mais ver um futuro. A gente não consegue mais ver um futuro, fica preso a um presente que não está essas coisas todas e acha que tem um passado que pode voltar. E eu sinto muito em avisar que o passado não volta. O que a gente pode construir é um futuro. E que se nós acreditamos num Deus do futuro, é um Deus que nos dá a esperança de um futuro cada vez melhor. Mas nós vamos ver o porquê de estarmos vivenciando tantas coisas que estão nos causando, principalmente nesse ano de 2019. Então, segue sempre marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? Essa foi a pergunta de número 783 que Allan Kardec fez aos espíritos na construção do Livro dos Espíritos. Segue sempre marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? Há a resposta. Há o progresso regular e lento, que resulta da força das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa como devera, Deus o sujeita, de tempos em tempos, a um abalo físico ou moral que o transforma. Até aí, nós conseguimos entender perfeitamente. Mas Allan Kardec, com a sua sabedoria sistemática, ele vai fazer um comentário muito interessante a essa questão, que nós gostaríamos de ler inteiro para depois destrinchar alguns pontos. Em que ele vai dizer que o homem não pode conservar-se indefinidamente na ignorância, porque tem de atingir a finalidade que a providência lhe assinalou. Ou seja, todos nós aqui na Terra temos uma finalidade. O homem se instrui pela força das coisas. As revoluções morais, assim como as revoluções sociais, se infiltram nas ideias pouco a pouco. Germinam durante séculos, depois irrompem subitamente e produzem o desmoronamento do carunchoso edifício do passado, que deixou de estar em harmonia com as necessidades novas e as novas aspirações. Então, olha que imagem interessante que Allan Kardec traz para nós. Ele diz que a nossa sociedade é como se fosse um prédio, é como se fosse uma casa. Se a gente pensar assim, vamos pensar numa casa de madeira, certo? Então está ali, a gente construiu a nossa casa, é uma casa confortável, é uma casa que está servindo às nossas necessidades, mas aí o tempo vai passando
e as necessidades vão sendo outras. Então, por exemplo, nós que éramos jovens e começamos a morar nessa casa nova, nós vamos envelhecendo. E aí o piso do banheiro já não é aquele que vai comportar para que a gente possa escorregar, a gente não tem tanto equilíbrio assim, porque a gente está envelhecendo. Né? Às vezes, o fogão começa a quebrar, a geladeira, os cupins começam a corroer as paredes da casa. Então ele vai dizer que a sociedade é como se fosse um edifício construído, essa casa de madeira. Mas, com o passar do tempo, ela vai envelhecendo e vai precisando de coisas novas. Os cupins estão lá comendo. E são necessárias essas revoluções, que ele fala das revoluções morais e das revoluções sociais. Para fazer o quê? Para destruir esse prédio, essa casa, e construir uma nova. Não que a gente vá perder todas as bases dessa antiga casa, mas é necessário estarmos sempre nesse momento de renovação. Porque só há crescimento se há renovação. Só há crescimento se alguma coisa precisar morrer para outra nascer no lugar dela. E é assim que nós estamos vivendo num momento de profundas revoluções, em que tudo parece meio bagunçado. As ideias da ciência estão bagunçadas, a religião é questionada, tudo é motivo dos porquês. Não, mas por que isso, e por que aquilo, e por que a gente deve fazer isso, e por que deve fazer aquilo. E aí uns querem fazer de um jeito, outros querem fazer de outro. E estamos num momento de profunda revolução. Uma revolução moral, porque agora os nossos valores também são questionados e precisamos questionar os nossos valores. Os nossos valores são de fato aqueles que nós elegemos para a nossa vida. São valores que estão ligados ao egoísmo, são valores que estão ligados eu quero construir a minha vida, conquistar as minhas coisas e o outro que fica ali para trás, ele que resolva as dele. Muitas vezes nós estamos tão presos a certos valores antigos e antiquados que nós esquecemos de que existe algo novo. E aí ele vai dizer que se a gente fica preso a tudo isso, vai ter que chegar um momento em que Deus vai ter que dizer assim, não, vocês não querem evoluir na tranquilidade, não querem ser flexíveis, pois vão ter que acontecer coisas para que assim nós comecemos a repensar. Vai ter que acontecer, por exemplo, uma tragédia como aquela de Brumadinho, que nós sabemos que foi um erro humano, mas que Deus também se vale dos erros humanos para cumprir o seu objetivo. Foi necessário isso para a gente começar a olhar para o outro e dizer assim, eita, olha, tinha gente que existia ali naquele lugar. E às vezes, por exemplo, uma pessoa que nem falava uma com a outra, um vizinho, foi ter que ajudar o outro a se salvar lá da lama que chegou. Às vezes é necessário um terremoto, um tsunami, um furacão, para que a gente comece a dizer assim, não, a gente esquece tudo, a gente esquece os nossos preconceitos, a gente esquece se a gente gosta daquela pessoa ou não, e todo mundo se ajuda. Então, às vezes, é necessário essas revoluções físicas também, para que a gente comece a repensar sobre as questões humanas. Porque nós só falamos de uma evolução do planeta Terra, de um planeta que está indo para um mundo de regeneração, mas que nós nunca falamos que o mundo de regeneração começa por nós, pessoas que o transformamos. Porque se não tivesse ninguém nesse planeta, para que ele precisaria evoluir? Ele ia evoluir em quê? Né? Se fosse um planeta vazio de gente, ele iria evoluir em quê? Então só há evolução se há transformação do homem. Então tudo que acontece tem o objetivo de nos transformar. Mas nós acabamos entrando em um discurso, naquele discurso de pessimismo que eu falei, naquela onda de negatividade. E aí quando acontece, por exemplo, uma tragédia como aquela que aconteceu na escola de Suzano, ninguém para pensar, ninguém para fazer uma oração, ninguém para, não. São as pessoas que ficam lá no WhatsApp mandando vídeo de não sei quem que levou um tiro e está lá numa poça de sangue. E fica dizendo, não, mas é porque o atirador fez isso, é porque não... E isso está ajudando em quê? Só alimentar a ideia de que a sociedade piora cada vez mais. Só para alimentar a ideia de que tem um futuro que não tem jeito. Porque postar um vídeo de uma pessoa sangrando, morta, que levou um tiro, não vai mudar em nada a situação.
você não vai fazer com que ela ressuscite, você não vai estar lá para ajudar ela, se ela ainda estiver viva, tapar a ferida para ela parar de sangrar. E qual é a sua ajuda que você faz quando você posta um vídeo no WhatsApp nesse sentido? O que é que nós, enquanto seres humanos, enquanto cidadãos do mundo, que teoricamente deveríamos acreditar no progresso da humanidade, estamos fazendo para que esse progresso realmente exista? Nós estamos apenas sendo reprodutores de um discurso de medo, de um discurso de insegurança que nós estamos vivendo. Mas nós precisamos olhar além, olhar para o futuro, olhar para uma nova perspectiva. E Allan Kardec, no seu comentário, ele vai continuar dizendo que nessas comoções, nessas revoluções que acontecem, o homem quase nunca percebe senão a desordem e a confusão momentâneas que o ferem nos seus interesses materiais. Então, quando a gente está vivendo no meio da revolução, no meio da confusão, a gente só vê confusão. Diz assim, eita, está tudo bagunçado. Não tem jeito mais, né? A sociedade está perdida. Aquele, porém, que eleva o pensamento acima da sua própria personalidade, admira os desígnios da providência, que do mal faz sair o bem. A divina providência, que do mal faz sair o bem. São a procela, a tempestade que saneia a atmosfera depois de a terem atingido violentamente. Então, o que estamos vivendo, o auge do processo de transformação que estamos vivendo, é o auge da tempestade. Aquela tempestade que chega, aquela chuva que chega, que derruba um monte de coisa, mas que limpa a atmosfera quando ela vai embora. Então, nós estamos vivendo esse momento. Nós estamos vivendo o ápice da limpeza. Mas é um ápice da limpeza interior. Porque a gente diz assim, eita, o ápice da limpeza, fulano que eu não gosto, que é muito chato, que é muito mal, ele vai embora daqui. E você que acha ele chato, você acha que você não pode ir embora daqui também? Então, viver o ápice da limpeza interior é a faxina que Deus está dizendo assim, está na hora, mais uma vez, de fazer faxina. Não querem fazer, vão ter que fazer. Vão ter que se ajudar. Vão ter que olhar para esse egoísmo, vão ter que olhar para esse orgulho. Porque quando a gente fala em lei do progresso, em de evolução, a gente progrediu, a gente vai ver aqui, rapidamente, que a humanidade realmente progrediu intelectualmente. Mas no coração, na moral, no espírito, como é que está essa evolução? Então, Allan Kardec traz no Livro dos Espíritos o que ele chama como lei divina ou natural. O universo que a gente vive, ele não é fruto do acaso. Ele tem uma organização. Ele segue determinadas leis. E uma das leis, que é a lei que nós vamos tentar refletir um pouco sobre ela hoje, é a lei do progresso. Então, quando a gente vai no dicionário para ver o que é progresso, existem vários significados do que seja progresso. A gente pode entender o progresso como um movimento para frente, uma propagação, uma expansão. A gente pode ver o progresso como a mudança de estado de algo para alguma coisa que está acima dele. Um crescimento, um desenvolvimento. A gente pode falar de progresso como incorporação de novas tecnologias no nosso dia a dia. Na visão de que, por exemplo, se hoje eu uso um celular e antigamente eu usava um telefone com fio, significa que houve progresso, porque eu coloquei novas tecnologias na minha vida. E pode ser também um processo de enriquecimento de uma comunidade. Então, uma comunidade que antes era mais simples e se tornou mais rica, ela foi uma comunidade que teoricamente progrediu. E a gente pode ter a ideia do progresso também ligada à evolução da humanidade, da civilização e da modernização. Então, se a gente for fazer um breve panorama da humanidade, de nós, enquanto espíritos humanos de fato, quando chegamos aqui na Terra, nós vamos lá atrás, enquanto as primeiras manifestações dos seres humanos, nós estávamos naqueles bandos, perambulando pela terra, caçando, pescando. Nós não tínhamos um lugar definido, nós éramos nômades. E ali nós não tínhamos uma linguagem muito desenvolvida, nós estávamos querendo apenas sobreviver. E a nossa atividade básica era buscar alimento e não deixar ser morto
pelas feras, pelos leões, pelos tigres, enfim, pelos animais. Só que o tempo vai passando e nós que vivíamos nessas comunidades soltas, livres, nós vamos nos fixando em determinados lugares e vamos formando as primeiras comunidades. Então, nessas comunidades, há, por exemplo, uma coisa importantíssima para o nosso desenvolvimento enquanto seres humanos, que foi o desenvolvimento da agricultura. Então, nós começamos a dominar a natureza. Nós pegávamos as sementes, plantávamos e colhíamos. Já nessas comunidades se começou, por exemplo, a dividir mais ou menos quais eram as funções dos homens e das mulheres. E aí os homens que saíam para caçar e as mulheres que cuidavam das atividades da agricultura. E é por isso que a ciência hoje diz que, por exemplo, um homem não consegue ver muito bem quando a mulher corta o cabelo, não percebe, né? Porque o homem, evolutivamente, ele tem uma visão geral da coisa. E a mulher tem uma visão mais específica da coisa. Então a mulher vê quando se corta o cabelo, quando bota um brinco novo, quando pinta a unha, e o homem passa assim vários dias para perceber quando essas coisas acontecem, né? Então, tudo isso foi participando do nosso desenvolvimento. Depois que nós nos assentamos nessas comunidades, nós começamos a formar as tribos. E nessa formação de tribos, nós começamos já no desenvolvimento da nossa inteligência, porque quando a gente começa, por exemplo, a plantar, quando a gente começa a se relacionar com os outros de novas maneiras, a gente começa também a desenvolver a nossa inteligência. Então a gente começou a se perguntar, por que é que a chuva cai? Por que é que existe um raio? Por que é que existe a morte? Por que é que... A gente não sabia perguntar. A gente não sabia as respostas para essas perguntas, melhor dizendo. E aí nós começamos a desenvolver os mitos. Então criamos aquelas histórias para dar conta de algo que nós não conseguíamos dar conta dessas explicações. E aí a gente começou a criar os mitos para a questão da vida, da morte, do tempo, do sol e da chuva. E assim se formaram grandes agrupamentos na Terra em que o Espírito Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, vai trazer bem detalhadamente, se vocês quiserem é uma boa indicação, sobre esses grandes ajuntamentos de pessoas que se sentaram em alguns pontos do globo, como no Egito, na Índia, na China. E eles foram todos responsáveis por esse desenvolvimento da humanidade. Desenvolvimento das ciências, desenvolvimento das ideias, por exemplo, de reencarnação na Índia, no Egito. A Grécia, por exemplo, participou também no desenvolvimento da intelectualidade, da razão, dos questionamentos, dos porquês com a filosofia. Mas nesse desenvolver da humanidade, chega também um ponto crucial, um ponto que é fundamental e que dividiu a nossa história em duas partes, que é a chegada de Jesus. O advento da chegada do Cristo aqui na Terra marcou também um momento, como o momento em que estamos vivendo agora, um momento de transição. A Terra não seria mais aquele planeta jovem, as pessoas necessitariam evoluir cada vez mais. E para essa evolução, todas aquelas comunidades na Índia, na China, no Egito, na Grécia, foram preparando a chegada desse Espírito que era Jesus aqui na Terra. E Jesus, ele vai trazer primeiro uma mensagem de progresso. Mas antes de Jesus, quem traz uma mensagem de progresso, e a gente gostaria de refletir rapidamente sobre isso, foi o anjo Gabriel. Né, que ele chega para José e vai dizer assim, que José, a tua mulher dará luz a um filho, e esse filho salvará os pecados da humanidade. É essa a linguagem que está lá na Bíblia. Mas quando ele fala salvará a humanidade dos seus pecados, esse salvará já implica o quê? Numa coisa que não é agora, mas é a posteriori, é no futuro. E dizendo que aquele menino que ali irá nascer será o Salvador da humanidade, ele está dizendo que ele irá trazer uma ideia nova e que irá fazer a humanidade sair de um estado para outro, que é aquela ideia de progresso. A humanidade vai sair do estado de pecado para o sem pecado, que para nós, na doutrina espírita, o pecado nada mais é do que os débitos que nós trazemos de outras existências e que precisamos trabalhá-los e saná-los. Então,
Jesus ele vem trazer um projeto longuíssimo para o futuro da Terra. De um projeto de tirar-nos, e aí ele vem trazer o caminho, e nós que escolhemos trilhar esse caminho ou não, o caminho de estar com pecado, de estar com débitos, para um caminho que nós vamos sanando esses débitos e assim nos tornamos pessoas melhores, espíritos melhores, mais puros. Então, esse advento do cristianismo marca essa transição de um mundo primitivo que a gente vivia antes para um mundo de provas e expiações. E depois do cristianismo vem a Idade Média, conhecida como a Grande Idade das Trevas, né? Em que o poderio da Igreja Católica cresce, ela fecha o desenvolvimento da ciência, então a ciência só pode ser desenvolvida nos mosteiros, nas igrejas, e fecharam os pensamentos das pessoas, as pessoas não podiam se perguntar nada, porque a igreja é que tinha um pensamento dominante. Mas aí vem, nesse processo de evolução da humanidade, o Renascimento, em que se retornam as ideias greco-romanas, e aí se começa a pensar de fato sobre o homem. Que homem é esse? Né? Por que ele sente determinadas paixões? E aí se começou a de fato olhar para o homem no Renascimento. E aí vem, por exemplo, Galileu Galilei, o Nicolau Copérnico, o Giordano Bruno, para questionar a Igreja Católica e dizer assim, peraí, vocês acreditavam que a Terra estava no centro do universo, mas a Terra não é o centro do universo, não. O Sol é que está no centro ali do que eles entendiam como universo. E foram espíritos fundamentais, porque eles começaram a questionar as ideias da igreja e dizer assim, calma que não é bem assim. Nós fizemos os cálculos, a matemática está aqui, e a Terra não é o centro do universo. E nesse desenvolvimento da humanidade, nós temos duas pessoas também fundamentais, que foi Gutenberg, que fez a prensa para se propagar os livros, porque antes os livros eram todos escritos à mão, e agora numa prensa eles poderiam ser feitos muito mais rápidos, e Martinho Lutero, que também questionando a Igreja Católica disse assim, as pessoas, a comunidade tem o direito de também ter acesso às Escrituras Sagradas, para que elas criem as próprias percepções delas sobre as Escrituras. Então, o que antes era visto em latim na missa e que ninguém entendia nada, agora passou a ser vendida, a Bíblia passou a ser vendida, a Bíblia passou a ser comercializada, começaram a se ter Bíblias nas casas, e aí o que antes era todo o poderio da Igreja Católica, agora não era mais, porque a gente poderia construir as nossas próprias percepções sobre a Bíblia e sobre o Evangelho. Um pensamento mais livre. Nós tivemos, por exemplo, Cristóvão Colombo, um tempinho depois, quando chegou às Américas, ou o Vasco da Gama, nas suas estratégias de navegação, que conseguiu contornar a África e chegar até as Índias por um novo caminho, e aí trazendo as especiarias da Índia, estimulou a arquitetura, a engenharia, as ciências no seu desenvolvimento, porque agora eles teriam mais dinheiro. Nós tivemos o movimento um pouco também depois, e aí a gente vai chegando um pouquinho mais perto dos dias de hoje, do iluminismo, com Descartes, com John Locke, com Jean-Jacques Rousseau, com filósofos que começaram a questionar sobre a liberdade do homem, sobre as questões humanas mais profundas. E aí, por exemplo, no campo das ciências, nós tivemos o desenvolvimento do microscópio, e aí, às vezes a gente adoecia, não sabia de quê, mas o microscópio proporcionou o quê? Existe um novo mundo que nos adoece e a gente precisa ver esse mundo. Então a vida melhora, a expectativa de vida aumenta, a gente começa a viver mais, a se questionar mais sobre a nossa vida, a se relacionar mais tempo com as pessoas, e tudo isso faz parte dessa evolução do homem. E a gente tem um pouco mais à frente, dando esse pulo, o Alexander Graham Bell, que criou o telefone. Nós tivemos o Thomas Edison, que criou a lâmpada, e com a lâmpada também foi um advento muito importante, porque de noite a gente não funcionava. Então, com a lâmpada, a gente começou a estudar mais, as fábricas começaram a funcionar por mais tempo, o dia se aumentou, e o dia aumentando, a gente tem mais possibilidade também de nos desenvolvermos, desenvolver a nossa inteligência. E aí vem o barco a vapor, vem o carro, a locomotiva, vem a televisão, e hoje a gente chega nos celulares, hoje a gente chega nos smartphones, nos tablets, nas coisas mil, mas a gente está falando só de uma evolução intelectual. Intelectualmente nós estamos muito bem, vamos estar melhores daqui a algum tempo, e a gente não sabe o que é que vai acontecer. Mas como é que a gente está moralmente?
E como é que a gente, enquanto seres humanos, enquanto pessoas de fato, nós acompanhamos essas mudanças? Porque esse boom que a gente vem vendo aí, por exemplo, de uns 10 anos para cá, de uns 15 anos para cá, dessa mudança desenfreada, dessa criação de novas tecnologias a todo momento, como é que a gente está em relação a isso? A gente parece cada vez mais cansado com essa correria. A gente parece cada vez mais apático, porque agora a gente não sabe mais conversar, a gente só manda uma mensagem no WhatsApp, né? E isso eu não estou fazendo uma apologia ao passado, porque não acredito na ideia de que o passado sempre vai ser melhor do que o futuro, mas que nós precisamos, enquanto seres humanos, perceber que impactos que esse desenvolvimento da inteligência tem na gente. Então são, por exemplo, crianças que não sabem mais desenvolver a imaginação porque elas não constroem mais os seus brinquedos. E aí já tem tudo pronto, então ela quer um carro, ela já tem um carro pronto, e ela tem assim 50 modelos de carro que ela pode escolher. Mas é uma criança que quando chega na escola e o amigo pede para emprestar o brinquedo, ele não sabe nem negociar. Às vezes ele até quer o brinquedo do outro, o outro quer o brinquedo dele, mas ele não sabe conversar. Então a gente vive também numa sociedade em que essa aceleração toda nos faz nos relacionar de uma maneira descartável com as outras pessoas. Então, o que a gente antes tinha também de descartável, mas que a gente tinha uma sociedade que nos reprimia mais, que nos prendia mais, hoje isso parece que vem mais à tona. Então a gente quer se relacionar com as pessoas cada vez mais só para satisfazer os nossos desejos e interesses. E aí, satisfez, tchau. Aí vem a próxima. E satisfez, tchau. Mas a gente nunca vai estar satisfeito, porque de fato nunca estaremos, né? Nunca estaremos satisfeitos. Então, nós estamos numa sociedade em que preza muito mais o prazer do que a busca por viver a vida de fato. Porque a gente nunca vai alcançar esse prazer todo que a gente imagina que a gente vai alcançar. A Terra não é esse lugar desse prazer todo. Porque nós temos os desafios, nós temos as doenças, nós temos as intempéries, nós temos tudo isso que não nos dá essa possibilidade de viver uma vida sem nenhum mal-estar. Mas a gente só quer esse prazer a todo momento. E a gente está se tornando cada vez mais alienado do outro, a gente está se tornando cada vez mais alienado das pessoas que vivem do lado da gente. Então, uma pessoa que na nossa casa comete suicídio, a gente diz, eita, mas eu nem sabia que fulano estava passando por isso. Você vive com ele e não sabia que ele estava passando por isso? E sim, a gente não está dizendo que aqui a gente é obrigado a se relacionar bem com todas as pessoas, mas que a gente precisa se relacionar com elas. A gente precisa conversar, a gente precisa saber o que as outras pessoas estão sentindo, a gente precisa estar aberto a todas elas. Porque não basta a evolução intelectual. Se a evolução intelectual bastasse, a gente já estaria bem resolvido. Se a evolução intelectual bastasse, a gente não estaria com esses dramas morais que a gente está vivendo agora. Se a evolução intelectual bastasse, a gente não estava vivendo essa nova revolução que a Terra está passando. Então, na questão 194 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec diz que a marcha dos espíritos é progressiva e jamais retrógrada. A gente nunca mais vai ter como voltar ao que era antes. É sempre progressiva. Sempre estamos um pouquinho melhor do que estávamos ontem. Mas é preciso uma coisa que também a gente não está sabendo lidar na sociedade dos dias de hoje. É com o tempo. A gente quer tudo do nosso jeito, na nossa hora. Mas é necessário tempo para que as coisas se desenvolvam. A gente não dá tempo, por exemplo, de digerir um luto de uma pessoa que morreu. E aí, a gente vê, por exemplo, nos manuais de psiquiatria, um tempo de 15 dias para você já estar se iniciando a recuperação do luto. A gente não dá mais tempo às pessoas para se recuperarem. A gente não se dá tempo de digerir, eita, fulano falou uma coisa ruim comigo. Ai, mas eu sou espírita, eu não posso ficar fazendo essas coisas. Mas a gente bloqueia logo e não se dá tempo de digerir. A gente precisa se dar tempo para as coisas. A gente precisa se dar tempo para viver um momento com a família. A gente precisa se dar tempo para fazer alguma coisa que gosta. E a gente vai nessa mesma onda dessa sociedade que está nos puxando. E aí a gente vê uma quantidade avassaladora de pessoas com depressão. De pessoas se suicidando.
de pessoas cometendo bullying nas escolas. Então quer dizer que a gente já progrediu tanto, mas a gente não progrediu tanto assim. E a gente precisa dar tempo para as coisas. O tempo é um elemento fundamental. A gente não pode querer ser espírito puro, acordar amanhã e já ser um espírito puro. Porque Jesus, lá no Sermão da Montanha, ele disse que ninguém pode adicionar um côvado à sua estatura. Ninguém pode crescer de um dia para o outro assim, do nada. Crescer leva tempo. Crescer dá trabalho. Crescer é um movimento de construção. Seria muito bom se a gente dissesse assim, eita, eu queria uma casa. Aí vem assim a casa do céu e cai, já está pronto. Mas a gente tem que fazer as bases da casa, a gente tem que erigir as colunas da casa, fazer as paredes, fazer o telhado, rebocar as paredes, passar... É muita coisa para a gente construir. Então, dentro de nós, o processo é o mesmo. É necessário que a gente dê tempo a si mesmo para se construir. E se a gente se sabe egoísta, se a gente se sabe invejoso, esse é o primeiro passo para que a gente construa uma coisa nova. Mas a gente faz assim, eita, eu sou invejoso, ok. Amanhã eu não vou ser mais invejoso, já vai estar tudo certo. Aí, ok, amanhã você não é. Aí no outro dia aparece alguém que desperta a inveja de você. Aí ela vem, aí eu não sou invejoso não. Eu sou invejoso, e aí fica, meu Deus, mas eu tinha dito que eu não ia ser mais invejoso. Aí entra em crise porque disse que não ia ser mais invejoso, mas a inveja veio de novo porque a gente não se dá esse tempo de errar, a gente não se dá esse tempo de cair, a gente precisa do tempo de cair, do tempo de errar. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu, como aquela frase que todos nós conhecemos, né? Então há tempo para tudo e a gente precisa dar esse tempo. E é nesse tempo em que nós precisamos dar, que o Espírito Amélia Rodrigues, no livro Pelos Caminhos de Jesus, psicografia de Divaldo Franco, ela traz um prefácio genial, em que ela vai dizer assim, que nunca, qual ocorre nesses tempos em que estamos vivendo agora, Jesus foi tão necessário e oportuno. E o Espírito Joana de Ângeles, também no livro Jesus e a Atualidade, vai nos trazer a ideia de que nunca o ensino de Jesus foi tão atual como é hoje. Há 2000 anos que foi anunciada a vinda do Cristo e que ele trouxe essa ideia de progresso e de um novo mundo. Há 2000 anos essas mudanças estão pouco a pouco acontecendo. E para a gente ver como a gente não mudou muita coisa, 2000 anos depois, a mensagem do Cristo não deixa de ser oportuna e não deixa de ser necessária nas nossas vidas. E ela vai dizer que a tecnologia que conseguiu logros relevantes e respeitados não libertou o homem dos seus inúmeros problemas. Então a gente tem computador, a gente tem televisão, a gente tem celular, a gente tem um carro do ano. Mas a gente tem tudo isso, e a gente está lá, brigando com o pai e a mãe, com os conflitos com a família, com os conflitos no trabalho, ansioso. Aí quer dizer que todas as tecnologias já resolveram todos os nossos problemas? Nós estamos cada vez vendo mais pressionados, com essa necessidade de a gente produzir mais e mais e mais e mais e mais, de ganhar mais dinheiro e mais e mais. E onde é que a gente está chegando aí? Se progressa aí para frente, quando a gente chega, a gente acha que está indo para frente, né? A gente chega um momento da nossa vida que a gente pensa, eu acho que eu não andei tanto assim não. O que é que eu estava buscando de fato na minha vida? Né? Então, tecnologia é importante. Mas, como a Amélia Rodrigues diz, não libertou o homem dos seus inúmeros problemas. As ciências da alma, que ela fala aqui, multiplicadas em escolas e ricas de conceitos valiosos, não têm podido conduzir as mentes com segurança, por falta de objetivos seguros e legítimos. A ética parece ter enlouquecido, numa civilização em que a máquina pretende substituir o homem, parecendo ajudá-lo. Então a gente vê a ética enlouquecida quando a gente fala assim, eita, é bandido, ele precisa ser morto porque ele é um bandido. Onde está a nossa ética? Uma ética que quando a gente vai agir com ética, a gente pressupõe 3 coisas. Aquilo vai fazer bem a mim, eu quero, ok. Como é que aquilo vai atingir o outro? Então, a gente precisa primeiro passar pelo nosso crivo do eu quero, eu desejo, eu acho aquilo correto, ok, é o seu crivo.
Mas a gente não está vivendo só. E a gente precisa passar as nossas decisões pelo crivo do outro e dizer assim, o outro vai ser ferido com isso. Mas às vezes o outro é ferido com isso, mas a gente precisa daquela outra decisão e a gente ainda continua. Mas existe um terceiro ponto em que é a doutrina espírita que vai nos trazer, que é, eu estou em paz com a minha consciência e eu estou em paz com a lei de Deus. Então, passando por esses três crivos, de fato, nós podemos tomar as decisões da nossa vida. Mas quando a gente fala, por exemplo, na morte de uma pessoa que cometeu um crime, em pagar com a mesma moeda o que ele fez, nós já perdemos, ok, nós queremos que aquilo aconteça, mas nós já perdemos a ética do outro, porque nós estamos ferindo alguém e tirando a sua possibilidade de vida, e nós estamos ferindo a ética de Deus. Então, nessa sociedade em que nós já nos desenvolvemos tecnologicamente muito, nós achamos que nós somos Deus e podemos fazer o que quisermos, quando na verdade isso não existe. Então nós estamos numa desumanização naturalizada. As pessoas estão aceitando desumanizar os outros. Então a ética parece ter enlouquecido, porque é uma ética que não se pauta na lei de Deus e na lei da consciência. Então a violência está começando a tomar conta, nós estamos nos tornando pessoas cada vez mais agressivas, mais reativas. Então uma pessoa que chega e diz assim, fulano não gosta de você, e aí você vem e dá um tiro em fulano, porque fulano disse que não gostava de você. Sim, as outras pessoas, alguém não pode gostar de você, isso é proibido não gostar de você. O que é que você fez para outra pessoa também não gostar de você? Então nós estamos cada vez mais reativos, nós não sabemos mais conversar, nós não sabemos mais dialogar. E é o que a gente viu, a gente estava fora e a gente viu o contexto das eleições aqui no Brasil, as pessoas se matando por causa de ideias, que um queria votar em fulano e outro queria votar em ciclano, e ninguém sabia dialogar. E dialogar não é dizer assim, eu concordo com fulano que ele vota. Não. É dizer assim, olha, eu tenho essa ideia, e você tem a sua ideia, e cada um tem uma ideia diferente. Pronto. E vamos embora. Mas aí as famílias todas se bagunçando por causa disso. As amizades sendo destruídas por causa disso. E quantas pessoas dentro da doutrina espírita não fazendo isso também, em grupo de WhatsApp. Gente, a que ponto nós chegamos? Nós tivemos a oportunidade de visitar o campo de concentração de Sachsenhausen, lá na Alemanha, em que as pessoas eram mortas porque elas não tinham as ideias que o governo tinha. É a mesma coisa que nós estamos fazendo. Nós não somos o governo, mas que nós estamos fazendo. Nós queremos aniquilar as pessoas que não têm as mesmas ideias que nós. Porque nós não sabemos conversar. Então as nossas ideias são tão frágeis, são tão fracas, que a gente não permite que o outro venha questionar elas. A gente nunca se percebe isso. Que a gente está reativo, que a gente está agressivo, a gente está se defendendo porque a gente está frágil, a gente está fraco. E a gente precisa começar a mudar essa realidade. E já nos encaminhando para o final das nossas reflexões, na questão 784 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec ele faz uma pergunta também que nós achamos genial. Que ele vai dizer assim, bastante grande é a perversidade do homem. E aí todo mundo sabe que bastante grande é a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha aos recuos? Então, aquela ideia do nosso pessimismo, A gente diz, não, o homem é muito perverso. A gente não acha que, ao invés de estar avançando moralmente, a gente não está recuando moralmente? E é o que os Espíritos vão dizer. Enganas-te. Observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois compreende o que é mal e vai dia a dia reprimindo os abusos. E é o que eles vão dizer, faz mister que o mal chegue ao excesso, para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Só a mudança quando o prego entra, até o momento que a gente não está aguentando mais no nosso pé. Aí a gente vai dizer, eita, eu quero tirar esse prego aí do nosso pé. E é aí que vai acontecer isso. Então é necessário, como os Espíritos dizem, que o mal chegue ao excesso, para que assim a gente compreenda o que é o bem, porque a gente só compreende o que é o bem quando a gente vivencia o mal, e a necessidade das reformas. Então precisamos estar abertos às reformas e às mudanças. Então, nós vamos nessa ideia de que de fato estamos progredindo, de fato estamos avançando, a passos lentos talvez, mas estamos avançando.
E mais uma vez, retornando rapidamente à ideia do nascimento de Jesus, a gente vem na ideia de que toda criança que nasce é um projeto de progresso para a humanidade. E todos nós aqui fomos crianças que nascemos e somos um projeto de progresso para a humanidade. Mas o que é que a gente está fazendo para que essa humanidade progrida? Né? O que é que a gente está fazendo? Se Jesus era essa criança divina, de fato nós somos divinos para alguém. Mesmo com as nossas imperfeições. Nós somos divinos para alguém no sentido de que nós temos uma missão em algum momento que a gente chega. Em algum lugar que a gente chega. A gente tem uma função. E como é que a gente está cumprindo essa função? Como é que a gente está exercendo o nosso papel enquanto espíritos aqui na Terra? Porque todo mundo sabe que a Terra está passando pelos problemas, pelos desafios, pelas dificuldades. Mas o que é que a gente está fazendo em relação a isso? A gente está só sentado reclamando, dizendo assim, mas fulano de tal não faz o trabalho direito, é porque não sei quem não é legal comigo, mas é porque não tem jeito, aquele menino não tem jeito. Como é que a gente está agindo perante as coisas da vida? Né? E muito colado à lei do progresso, existe uma outra lei divina ou natural, que é a lei de destruição. Então, para que se progrida, é necessário que se destrua, em algum ponto. Para que se nasça, é necessário que alguma coisa morra, em algum ponto. E a gente está tão apegado às coisas que a gente não quer deixar que elas morram de fato, para que o novo venha. E a gente precisa abrir espaço para esse novo, para que haja esse progresso. E aí nós vamos vendo nessas catástrofes em que nós assistimos e acompanhamos pela televisão, que faz questão de mostrar elas 24 horas para a gente quer até esquecer, a gente não consegue. Quantas pessoas anônimas que a gente nem sabe que existiam, estavam ali ajudando, auxiliando, dando sua contribuição. Então são essas pessoas que a gente tem que começar a olhar, que a gente tem que começar a agradecer. A gente tem que começar a agradecer por essas pessoas que dão o seu sangue para que a humanidade cresça. E não são pessoas que aparecem na televisão e que estão aí na mídia, não. São pessoas comuns do dia a dia. São pessoas que vivem conosco. Naquele filme dos Incríveis, naquele desenho, que os heróis são banidos lá, e diz que os heróis agora vivem no dia a dia, como pessoas comuns. E de fato, nós temos a nossa parcela do heroísmo, basta a gente querer desenvolvê-la. Então existem os heróis do nosso dia a dia, pessoas que estão aqui conscientes de que precisam conhecer, de que precisam construir um mundo melhor. E a gente precisa também assumir esse papel. É difícil sair da posição de passividade. É difícil sair daquela posição daquele que só reclama e reclama e reclama. É difícil sair da posição, eu sou um coitado, eu não tenho condição. Mas que é necessário. Porque a gente diz que, eu sou um coitado, eu não tenho condição, mas a gente quer estar numa situação boa. A gente quer que as coisas melhorem. E a gente diz assim, não, mas na próxima eleição eu vou eleger fulano de tal, porque aí as coisas vão melhorar. Mas na próxima eleição, você é uma pessoa que continua lá furando a fila do banco, estacionando em fila dupla. Aí de que adianta mudar o governo se você não muda suas ações? O progresso começa na gente. O progresso não vai vir do alto e a terra vai se transformar assim, vai ter uma explosão, aí os que são bons vão ficar e os que são maus vão embora, não. O progresso começa aqui dentro, e aí ele vai sendo colocado para fora. É sempre nesse movimento, começa de dentro para fora. Às vezes é necessário uma coisa de fora, mas que é para mudar o que está dentro. E sempre é pelo que está dentro. E é por isso que nós, às vezes, insistimos em falar muito sobre essas questões dessa mudança interior, dessa questão da reforma íntima, porque não adianta mudar o que está fora se o que está dentro não muda. E nessa perspectiva, só há progresso do planeta se nós também progredirmos interiormente. Então está na hora
de deixar esse vitimismo para trás, de deixar esse coitadismo para trás e de começarmos a ir em frente, dando os passos. Não naquela ideia também de que nós agora somos os heróis da pátria, né? Porque aí quando a gente cai na primeira vez, aí pronto, eita, eu não sou mais herói. Aí desiste do projeto. Ser herói é também cair, é também entrar em dificuldade, é também errar. Porque somos heróis, mas heróis humanos. Heróis imperfeitos. Heróis que estão em trabalho. E para finalizar, nós trouxemos um poema escrito pelo espírito Casimiro de Abreu, no livro Parnaso de Além Túmulo, psicografia de Chico Xavier. E é um poema que tem como título A Terra. E ele endereça esse poema aos pessimistas. Né? E ele vai dizer assim: se a noite escura na terra, onde rugem tempestades, se há tristezas, se há saudades, amargura e dissabor, também há dias dourados, de sol e de melodias, esperanças e alegrias, canções de eterno fulgor. A terra é um mundo ditoso, um paraíso de amores, jardim de risos e flores rolando no céu azul. Um hino de força e vida palpita em suas entranhas, retumba pelas montanhas, ecoa de norte a sul. Os sonhos da mocidade, as galas da natureza, livro de excelsa beleza com página de esplendor, onde as histórias são cantos de gárrulos passarinhos, onde as gravuras são ninhos estampados de verdor, onde há reis que são poetas e trovadores alados, heróis ternos, namorados, gargantas de ouro a cantar, saudando a aurora que surge como ninfa luminosa, a olhar-se toda orgulhosa no espelho do grande mar, onde as princesas são flores que se beijam luzidias, perfumando as pradarias com seu hálito de amor, desabrochando as centenas na estrada onde o homem passa, oferecendo-lhe graça, sorrindo cheias de olor. O dia todo é alvorada de doces encantamentos, da lua em seus brancos véus. À tarde auscula as estrelas, os astros, o sol nascente, o sol, o prado ridente, o prado perfuma os céus. Quem vive no Éden desses é sempre risonho e forte, jamais almeja que a morte na vida o venha tragar. Sabe encontrar aventura nesse jardim de pujanças e enche-se de esperanças para sofrer e lutar. E se há noite escura na terra, abarrotada de dores, de lágrimas e amargores, de tristes e rudes carpir, também há dias dourados, de juventude e esplendores, de aromas, risos e flores, de áureos sonhos do porvir. Muita paz a todos.